prazer, uma alegria a gente estar aqui no nosso exercício entre amigos, uma felicidade maior do que estar no lugar onde a gente tem que estar estudando o que a gente precisa estudar e na melhor das companhias. Muito obrigado por estarem aqui, encarnados e desencarnados. Nós, na sequência do lançamento do nosso livro, a gente vem conversando sobre saúde espiritual. Esse é o nosso tema de hoje. E abrindo o livro antes de vir para cá, caiu no capítulo 126, que nos sugere um pensamento fundamental. Vamos estudar uma matriz fundamental das nossas doenças e das nossas curas. Contam os evangelhos, nesse trecho, que Jesus descia para a terra dos Gadarenos. E assim que pôs o pé no chão, veio ao encontro dele uma pessoa sobre forte perturbação espiritual, um rapaz. Chegando desesperado perante ele, Jesus olhou para ele e falou: amigo, qual o seu nome? E ele falou: Legião, porque somos muitos. É claro que o nome do rapaz não era Legião, vocês já entenderam o que aconteceu. Então Jesus pediu que a legião, que os muitos saíssem do rapaz. E ele esbravejou: mas que tenho eu contigo, filho de Deus? Me deixe em paz. Até que, não tendo mais o que falar para Jesus, só pediu para ele que não os lançasse no precipício. E Jesus, sem entender o raciocínio daquela pessoa, daquela comunidade, daquele grupo, olhou para ele com seu olhar de mansidão, de amor, e eles, a legião, finalmente pediu para o mestre: deixa-nos entrar nos porcos, porque ali, ao redor daquela cena, tinham porcos pastando, indiferentes a tudo que acontecia. Deixa-nos entrar nos porcos. E contam os relatos evangélicos que os porcos se atiraram no precipício. É uma passagem muito discutida, e a gente não vai entrar aqui nos debates, nos meandros, mas existe ali, como eu falei, uma matriz das nossas dores, das nossas doenças, uma causa fundamental de tudo que a gente padece aqui na Terra e que a gente vai refletir com vocês aqui hoje. Porque, como revelaram os Espíritos para Kardec, nós estamos no hospital. Vocês sabiam que nós estamos no hospital? Tem gente que nem acha que está doente. Tem gente que nem acha que está doente. Pode um negócio desse? Tem gente que reclama que tem muito doente na Terra. Já imaginou? Você está numa enfermaria, no meio de uma epidemia, hospital de guerra, aquela loucura, você fala: nossa, tem muito doente aqui. Meu amigo, você está num hospital, sabia? Surpresa da gente estar no hospital, a gente ter muito doente perto da gente? Nessa época de eleição, então, como afloraram as doenças, né? Como afloraram as doenças, impressionante, todo mundo ficou sintomático. Pois é. Essas passagens, elas servem para a gente pensar no nosso hospital. Nosso hospital está pior do que o CREI. Vocês conhecem? Está pior do que o hospital em campanha de guerra. Péssimas condições, pouco material, quase nenhum médico. E andando nesses corredores, um passo tão suave que os doentes nem percebem. E ele vai olhando um, olhando o outro. Num canto ele vê um doente revoltado. Faltam motivos para estar revoltado nos dias de hoje?
tem lá um paciente revoltado, brigando com tudo, brigando com todos, exigindo. Difícil de entender esse personagem? Onde ele está? Qualquer dúvida, olha no espelho. Mas tem outros, esses passos suaves, esse olhar de acompanhamento aos doentes do Hospital Terra, também encontra outro tipo de doentes que ficam fechados, ensimesmados, deprimidos com a situação geral do hospital e com a situação particular dele. Tristeza, depressão, descrédito, pessimismo. Vocês conhecem essa atitude? Vocês já ouviram falar de gente que nesses tempos tem ficado se fechado, desacreditando na vida? Vocês conhecem isso? Quem será? Quem somos? Doentes. A gente acha que a doença é do corpo, né? Doentes, todos nós doentes. Que matriz é essa que a gente está falando? Nós temos na Terra um mecanismo que nós formamos de solução, de pretensa solução dos problemas. E ele é magnificamente expresso no aparelho policial, judiciário, carcerário que a gente tem. É um padrão que a gente carrega. Esse padrão a gente pode chamar de um padrão investigação, acusação, punição, que vai carregando a gente para todos os lados. Esse padrão da polícia que investiga, do promotor que acusa, do juiz que julga, do carcereiro que prende, ele recupera a gente? Ele tem melhorado os seres humanos? Tem melhorado? As pessoas têm melhorado lá? A gente gosta de falar que tem dinheiro público mal usado no Brasil. Dinheiro público mal usado é aquele que gasta mais de 5 mil reais por preso para piorar. Porque ele piora e ele vem agredir quem? Quem? Né? Então, esse aparelho que nós montamos, ele não está apenas nas instituições policiais, Ministério Público, Judiciário e Penitenciário. Ele está dentro de nós. Nós carregamos isso dentro da gente. Vocês já perceberam isso? A gente olha a vida com um olhar de investigação. A gente olha a vida com um olhar de acusação. A gente olha a vida com um olhar de julgamento e de punição. Eu sei que vocês não, vocês são espíritas, almas elevadas, não tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que o julgamento, o mandamento mais difícil de Moisés, olha que tem uns mandamentos bem difíceis, né? Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo. Mulherada às vezes ri, mas serve para o homem também, viu? Não adianta não. Mas não julgar as pessoas. Você imagina conseguir 1 segundo sem julgar as pessoas? A pessoa que não me vê há muito tempo vem aqui e fala assim: nossa, como o Maurício está careca. E as roupas, né? Já percebi. Não, né? Não. É que ele me vê todo dia. Falou que não tinha percebido. E a gente passa, e o nosso rastreador policial passa investigando todo mundo. Vocês já perceberam isso? A gente não consegue, a gente está viciado. A gente está viciado nisso. Sem perceber, já investigou. Depois de investigar, a gente acusa. Nossa, diabo da velha de mini saia. Pintou o cabelo. Quem não sabe que pintou o cabelo acha que vai ficar mais jovem com isso e vai. Bem, eu com camisa do Corinthians. Bom, a gente vai julgando, vai levando esse padrão, e esse padrão vai na matriz das nossas doenças. Vocês já perceberam como isso faz mal para a gente? Não só não soluciona o conflito, mas a matriz.
investigação, acusação, julgamento e careio faz muito mal para a gente, muito mal. A gente o tempo todo está em guerra com a vida. E numa guerra, quem se fere numa guerra? Quem perde uma guerra? Ou melhor dizendo, quem ganha uma guerra de verdade? Quem? Ninguém. A gente está se prejudicando há muito tempo. Eu acho maravilhoso quando Mahatma Gandhi fala para a gente assim: se for olho por olho, estaremos todos cegos. Não é lindo isso? Se a gente achar que a solução da vida é olho por olho, no final das contas está todo mundo cego, porque um fura o olho do outro. E a gente, não é à toa que Jesus falou assim: somos cegos guiando outros cegos. Só podíamos estar mesmo dentro do buraco, é claro. Não é à toa que a gente se vê dentro do buraco, porque somos cegos guiando outros cegos. Então, certo, mas se não for assim, se esse mecanismo é caro, é inócuo, ele piora as pessoas, ele piora a nossa sociedade, ele nos envenena, porque o julgamento nos envenena. Shakespeare fala assim que vingança é um veneno que você toma e espera que o outro morra, né? Essa citação é boa para a gente beber um pouco. Então eu bebo um pouco de veneno, fico olhando para a minha vítima, esperando que a outra morra. Coitada, é nela. Aí eu começo a morrer e ela está bem, tranquila, não está entendendo nada, e eu bebo mais. E a gente vai se envenenando, esperando que o outro morre. Olha, às vezes pega, como o povo fala, né? Você tem um mal olhado, você tem uma energia ruim e pega porque o outro também está desarmonizado. Mas se o outro é às vezes, para você é sempre. Então, se esse mecanismo faz tão mal para a sociedade, faz tão mal para a economia, faz tão mal para as nossas almas, qual é a outra alternativa? Se está na matriz, se esse pensamento de julgar faz tão mal para todos nós e está na matriz das nossas doenças, como curar? Joana de Ângeles, a fabulosa autora da série com o Divaldo Pereira Franco, que traz para a gente uma psicologia transpessoal, ela propõe para a gente uma outra ferramenta, uma outra maneira de solucionar problemas. Porque cá entre nós, se não souber dessa maneira, temos que desistir dela, temos que inventar uma outra. Se nós precisamos de um mundo de regeneração, nós precisamos regenerar as nossas ferramentas, precisamos regenerar as nossas relações, precisamos ter um mecanismo de resolver problemas. E qual é esse mundo que não vai ter problemas? Não existe. Então nós precisamos ter um mecanismo que resolva. Que esse negócio de atirar gasolina no incêndio não tem dado certo, vocês repararam? Essa eleição, por exemplo, era para a gente encontrar meios de solução para o Brasil. Nós estamos saindo dela queimados, carbonizados, né? Dificilmente alguém vai falar assim: eu estou esperançoso. Bom, esperança a gente precisa ter, mas com muitas reticências, né? No mínimo. Aliás, qualquer candidatura que fosse. Estou aqui falando, né? Infelizmente, as duas candidaturas representavam perigos, insuficiências e necessidades do brasileiro pegar o Brasil na unha. Essa é a minha avaliação. Mas qual é o mecanismo proposto por Joana de Ângeles? Ao invés de investigar, que é olhar a vida para achar o quê? Quem investiga olha a vida para achar culpados, criminosos, pessoas para punir. Ao invés de ter um olhar investigativo policial, esse que nós cultivamos, a gente pode simplesmente observar. Observar é olhar desarmado.
Porque o olhar investigativo é aquele olhar lá que Jesus já acusou, que eles terão olhos, mas não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão. Porque a gente, ao olhar para a vida, para julgar, para punir, para classificar, para fazer hierarquias, para montar esquemas, isso não permite que a gente enxergue as pessoas. Que por trás das pessoas de esquerda e de direita, por exemplo, tem pessoas, não é verdade? São pessoas, são brasileiros. E a gente perdeu amigos. Tem gente falando assim, nesse Natal, se você não tiver com quem passar, passa comigo, porque eu também não tenho. Incrível o que está acontecendo com a gente. Então, qual é? A gente, ao invés de olhar para acusar e para achar culpados a quem acusar, a quem punir, a quem mandar para o Ministério Público, a gente pode simplesmente observar a vida, buscar tirar esse monte de filtros e de óculos que fazem a gente enviesar, porque nós temos muitos preconceitos. Tem uns aventureiros que eu gosto de falar, eu não tenho preconceito nenhum, desse eu tenho medo. Porque nós somos formados de inúmeros preconceitos, nós todos, não são só os clássicos, contra gay, contra negro, contra nordestino. Nós temos preconceitos de tudo, de todas as situações, contra idosos, contra jovens, contra todos os tipos. Vocês não querem fazer trabalho voluntário no Sementinha? Ai, mas é na Vila Margarida. É, na Vila Margarida. É São Vicente. Não, mas é Vila Margarida. Então a gente vai se segregando, a gente vai se separando. Nas famílias, que tem um lado bom da família e outro lado. Não na família de vocês não, né? Todo mundo unido, todo mundo bacana. Nos casamentos, a gente vai sempre julgando, classificando, acusando. Isso só faz mal, isso só fragmenta o ser humano, isso só adoenta a gente. Então a gente precisa aprender a observar sem esses óculos que tanto enviesam as nossas mentes. E observar para quê? Se não é para acusar, se não é para determinar culpados inocentes. Observar a vida para quê? Como a gente vai ter cura observando a vida? Olhando a vida para aprender. Porque por trás de todos os fatos da vida, Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. A gente briga com a doença, a gente briga com a sogra, a gente briga com o marido, a gente briga com o presidente da república. Mas atrás de tudo isso é Deus falando contigo. Já imaginou se a gente incorporar esse ponto de vista? Deus está falando comigo através de uma doença, através da minha sogra, através do meu vizinho que faz barulho em cima? Como assim? Através do meu chefe? Tudo isso tem recado, tudo isso não veio à toa para a minha vida e tem uma possibilidade de aprendizado? Vocês acham que sim? É outro olhar. Ao invés de brigar com a vida, a gente fala assim, é uma lição, foi Deus que mandou e eu tenho um aprendizado para ver. Muda completamente teu olhar, muda tudo. Então você observa em busca de aprendizado e aprende em busca de... Quem aprende espiritualmente precisa necessariamente se transformar. Então, ao invés de investigar, acusar, julgar e punir, você tem observar, olhar, observar, analisar, aprender e se transformar. Pensa esses dois paradigmas. O que um pai, o que uma mãe quer do seu filho? Quer que ele seja punido, quer que ele seja massacrado por seus erros, ou quer que ele aprenda e se transforme? O que o amor superlativo, que é Deus, porque Deus é amor, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente seja punido? Será que a gente não pode desconstruir essa bomba que está armada na nossa cabeça? O que acontece se a gente desconstruir isso? Gente, nos corredores do hospital tem muita gente brigando porque a culpa faz as pessoas que têm um temperamento mais extrovertido pegarem a culpa e jogarem
do outro. Quem é extrovertido tem culpado para tudo. Quem é introvertido traz a culpa para si. Essa é a variação. Vocês preferem qual? Brigar com a vida, massacrar as outras pessoas ou se massacrar? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Qual que você prefere? Você prefere ser violento com os outros ou se destruir, se massacrar, se amargurar? Não, uma coisa é o que você faz, outra coisa é preferir. Eu sei que nós temos tendências, de acusar e tendências depressivas. Isso é tendência, é característica individual. Mas alguém acha que alguma dessas duas saídas são bacaninha? Os passos suaves estão andando no nosso hospital. E estão olhando os doentes revoltados, brigando com a enfermeira, brigando com a faxineira, brigando com o médico, brigando com tudo. E estão vendo, e os passos suaves também estão olhando determinados doentes no cantinho da maca, com o olho apagado, achando que a vida não tem mais sentido. Com quem os passos suaves estão preocupados? Com qual dos dois? Eu acho que ele está preocupado com nós dois. Ele está preocupado com os violentos, com os que agridem e com os depressivos e suicidas. Duas epidemias terríveis na nossa sociedade. Duas ou não? Duas epidemias terríveis na nossa sociedade. E ele, mais do que nós, porque é muito mais lúcido, ele não quer nenhuma das duas alternativas. Qual é a outra? Jonas de Ângeles veio trazer para a gente e veio propor para a gente. Todo mundo conhece pessoas que são bons profissionais, são excelentes colegas, pessoas que funcionam socialmente, mas que numa determinada relação você vê aquela pessoa com o filho dela, nossa, parece outra pessoa. A pessoa se humilha, a pessoa se deixa maltratar, às vezes é pelo marido, às vezes é por outro. Então a pessoa funciona bem em todos os lugares, mas aquela relação, ela se mostra por quê? O Espiritismo nos ajuda, a psicologia também. No inconsciente dela, ela traz uma sensação de culpa. De onde vem isso? Se não vier dessa vida, isso a psicologia não sabe, vem de outras vidas. Então eu olho, às vezes a gente olha para uma pessoa e já sente menos. Só de olhar, como assim? Eu nunca vi, eu não conheço, eu olho para ela e já sinto, assim como raiva também. Tem gente que você não conhece, mas não gostou, né? E isso não tem explicação pela ciência. Antipatias gratuitas e simpatias gratuitas não dá para entender. Se eu nunca vi, como pode ser? Ah não, você associou com a sua mãe na infância que ele fez. Ah, tá bom. Então, nós trazemos essa matriz da culpa e isso nos adoenta, nos amesquinha, nos envenena. E a gente pode olhar isso com outros olhos. Olhar isso com olhos de é a vida me dando remédio. Olha só, são duas maneiras de viver. Uma é a vida me punindo. Uma desgraça. Deus é um condutor de cavalo. Sai um cavalo do lado e pá! E outra é a vida me ensinando. São duas maneiras, gente. O Espiritismo não propõe para vocês hoje seus problemas se acabaram. Você vai sair daqui e não vai ter mais problema nenhum. Alguém ia acreditar? Não dá, né? Não dá. Tem gente que acredita, mas não aqui. A gente está cobrando o dízimo. Olha, se vocês pagarem o dízimo, resolveu tudo. Compram os sacramentos. Ah, mas tem gente que acha, se comprar o que tem? Rifa? Tem noite da pizza? Não. Carne seca? Carne seca? Nada.
só a gente olhando os nossos olhos, tomando o remédio do médico. Se você for falar com uma enfermeira, você sabe disso, se você já ficou no hospital, você sabe. Por que a enfermeira, depois de dar o medicamento, manda a pessoa abrir a boca, arreganhar a boca e pôr a língua para fora? Por quê? Que coisa mais absurda, que rito mais absurdo. Por quê? Porque está cheio de doente cuspindo remédio. Já ouviram falar disso? E você acha que não é um deles, né? Até hoje, você achava que não era um doente que cospe o remédio? Pois hoje você vai descobrir que é. Nós temos nos auto-boicotado. Querer nos punir, querer punir o outro, é fugir da responsabilidade. Quando você troca a culpa pela reparação, a culpa te joga para trás, te apequena, te prende e te dá a liberdade do cachorro preso na árvore. O cachorro preso na árvore é livre? Não, ele só vai até ali. A reparação, a reconciliação que Jesus propõe no Evangelho é você assumir as suas responsabilidades. Errei. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas o que eu faço com o meu erro? Me puno, acuso o outro, ou vou pegar o meu erro e aprender com ele, reparar a quem eu prejudiquei e me transformar? Joana de Ângeles trouxe isso, mas foi baseado no quê? No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que gostamos de vir ao semente, precisamos ouvir Jesus falar assim: se alguma vez você estiver indo ao semente de luz, será que Jesus falou isso? Se você alguma vez estiver indo à sua casa de oração e lembrar que alguma pessoa lhe deseja mal, para imediatamente. Para tudo, larga tudo. Reconcilia-te já com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que ele não te mande para o promotor, para o juiz, para o carcereiro, e de lá você não sai até pagar o último centavo. Reconcilia-te já, depois volta e pega a tua oferta de novo. O que é mais importante? O ato religioso, em qualquer religião, ou o ato concreto, de coração, que te libera para a vida? Você está entendendo? Você pode tomar Mir-Passe. Sai daqui com raiva, com rancor, com as suas doenças mal resolvidas. O que o passe vai adiantar, gente? Vai aliviar. É bom aliviar? Opa! Para quem tem dor é super bom aliviar. Mas alívio até a página meio, não é nem até a página 2. Porque você sai daqui com o mesmo padrão, o mesmo envenenamento. E nós temos a obrigação de, com honestidade, falar isso para vocês. A solução certamente não está no passe. O tratamento espiritual vai te dar um alívio fundamental para você adquirir lucidez e falar: aonde está a minha cura? E é isso que nós estamos conversando aqui. Deus não quer punição, muito menos agressão. Até porque isso nunca resolveu o problema, só piora. Deus quer reparação, reconciliação, aprendizado e transformação. Que a gente receba hoje os nossos alívios. E venham sempre, viu, gente? Venham sempre, a casa está sempre aberta para aliviar. Nós tentamos seguir Jesus e nós tentamos seguir essa tarefa de aliviar. Mas quem alivia, olha que prenúncia ali. Você pensa que semente com semente de luz também é cultura. Quem alivia como nós, também nos sentimos insuficientes. A gente quer mais do que aliviar, mas a gente não pode. Só quem pode proceder à cura de verdade é a pessoa. Porque não há cura sem que seja, antes de tudo, autocura. Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Então, agora a gente fecha os olhos. E essa conversa toda, muito de ser longe da gente, ela falou do mais íntimo de nós. Falou das nossas culpas, falou das nossas mágoas.
E a gente está sentindo os passos suaves perto de nós. Eles nunca estiveram longe, mas agora a gente sente eles perto como nunca, gente. Porque o nosso hospital está super lotado. De gente que nem precisava estar sofrendo tanto, mas que está sofrendo por aumentar as suas dores. Porque achar que não é digno. Porque achar que ninguém presta. E os passos suaves, compassivos, se aproximam agora de nós, olham no fundo dos olhos, apesar da gente nem conseguir sustentar o olhar, por não nos acharmos dignos. Estabelece conosco a relação de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E a torrente de amor, o tsunami de amor que vem para junto de nós, será capaz, se nós dermos chance para os passos suaves entrarem no nosso coração, para nós pararmos de agredirmos, pararmos de nos deprimirmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, reparando, reconciliando, amando. Assim seja. Muito obrigado. Bueno, esse livro, Saúde Simples e Saúde Segundo Jesus, ele reúne pequenas reflexões feitas a partir do Evangelho de Lucas. Por que o Evangelho de Lucas? Porque Lucas é o único médico. E a reflexão a partir do Evangelho de Lucas propõe para a gente essa visão de saúde integral. Então são rápidas reflexões e o rendimento é integralmente voltado para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que trabalha com crianças microcéfalas, com 2 centros de acolhimento aos venezuelanos na Paraíba e 30 centros de acolhimento aos órfãos da AIDS na África, Moçambique e Angola. Então, o rendimento total dos livros voltado para esses projetos. Quem quiser, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado. Ela me lembra aqui da palavra. A gente grava ali, ó. Tá gravando ainda. Vou deixar, não vou cortar no meio. A gente grava para colocar no YouTube e no Facebook. Quem quiser ter acesso, no Facebook a gente continua fazendo os nossos exercícios. E também as mensagens diárias, reflexões, diálogos. E no YouTube a gente tem um canal com a apresentação das palestras sem edição nenhuma. Eu corto a cabeça, o som fica ruim, mas vocês têm que acostumar. Quem quiser vai ver, não é um youtuber, certo? Não sou um youtuber. Então fica à disposição, se tiver pessoas interessadas, vai ser um prazer. Pessoal, vamos lá.